Graça e paz, queridos. Queridos, ainda de pé, vamos abrir nossas Bíblias no livro de João, capítulo 3. Todos encontraram, amados? Vamos orar, queridos. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, ó Deus, por esse momento maravilhoso, por essa oportunidade que temos de te louvar e exaltar o teu santo nome, Pai. Fala conosco nessa noite, Pai. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, amados. Hoje nós vamos ouvir um pouco, entrar aqui na perspectiva bíblica sobre a vida desse cidadão chamado Nicodemos. A Bíblia não vai falar muito sobre quem era Nicodemos. O que a gente sabe é que ele era um dos principais do Sinédrio, do Supremo Tribunal dos Judeus. Um homem conhecedor da lei e que tinha muito para ensinar aquele povo. Sabe-se também que ele era fariseu. O que é um fariseu, França? Fariseu é aquele cara que conhece muito da Bíblia, mas ele tem a capacidade de engessar o Senhor. Ele tem a capacidade de engessar aquilo que ele aprende. Ele não é flexível, ele não consegue olhar na periferia, ele olha ali reto e ele não abre a outras possibilidades, ou seja, ele tem a mente fechada. Esse é um fariseu, e ele aplica aquilo que ele aprendeu ali meio que integralmente. Ele aplica aquilo que ele aprendeu no seco, ele não tem a flexibilidade de ouvir. Então isso é um fariseu. Hoje nós poderíamos definir fariseus, aquela turma que eles são muito rígidos em aplicar a lei quando se trata do próximo. Dele não, ele não gosta muito de aplicar a lei para ele, mas o próximo ele gosta de aplicar a lei 100%. Na época do apóstolo Paulo e de Jesus haviam muitos fariseus, e quando eles pegavam uma pessoa com algum problema, eles aplicavam 39 chicotadas, porque 40 chicotadas, se um homem resistisse, ele estaria isento, ele não apanhava mais na vida, ele já estaria isento. Então eles sabiam desse artifício e aplicavam apenas 39 chicotadas, deixando as demais para o outro dia. A Bíblia diz que Nicodemos, amados, ele foi ter com Jesus na calada da noite. De noite ele vai ter um encontro com o Senhor Jesus. Nicodemos, ele não se sabe qual a razão dele procurar o Senhor Jesus, mas a gente especula que pelo fato dele ser uma autoridade, pelo fato dele não querer ter o seu nome comprometido à época, ele procurou Jesus pela noite. Alguém vai dizer que Nicodemos ele tinha alguns problemas, que esses problemas eles não poderiam ser expostos, por isso ele preferiu procurar Jesus à noite, porque durante o dia, queridos, a possibilidade dele ser exposto era muito grande. Durante o dia, quando a luz bate sobre a escuridão, ela vai revelar uma série de detalhes que você não vai ver na escuridão. Então Nicodemos preferiu procurar o Senhor pela calada da noite, e ali ele vai ter um encontro com o Senhor. Quando ele chega com o Senhor, ele vai dizer o seguinte: mestre, Rabi, sei que tu és mestre, que tu vens da parte de Deus, porque homem algum é capaz de fazer esses sinais e prodígios se Deus não estiver com ele. Talvez Nicodemos ele esperasse que Jesus
se alegrasse com aquelas palavras. Talvez Nicodemos ele esperasse que Jesus ele se enchesse a bola ali e dissesse: é verdade, Nicodemos. Mas Jesus ele vai responder para Nicodemos dizendo: na verdade eu te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Então, queridos, aí até o versículo 3 abre-se a possibilidade desse diálogo ele se alongar muito mais. Mas aqui nós vamos encontrar algumas verdades que elas podem ser aplicadas tanto na nossa vida religiosa, espiritual, na nossa vida social, na nossa vida educacional, na nossa vida profissional. A gente pode, escavando aqui esse diálogo que Nicodemos teve com o Senhor, a gente pode tirar aqui verdadeiros tesouros para a nossa vida. Nicodemos provavelmente era um senhor já bem mais velho que o Senhor Jesus. Jesus era um jovem de 33 anos. Um jovem de 33 anos no máximo. E ele recebe ali à noite a presença de um alto servidor ali daquela corte para dialogar com ele, na esperança, quem sabe, de Nicodemos tentar discernir o que seria, quem era Jesus, qual a sua proposta, apesar de que Nicodemos já havia ouvido falar do Senhor. Se nós pudéssemos trazer esse Nicodemos para os nossos dias de hoje, chamar ele, Nicodemos não tinha a menor ideia de que Jesus era o Filho de Deus, de que Jesus morreria na cruz ali. Nicodemos, apesar de ser um grande conhecedor das profecias, ele era mestre nos profetas, mas ele não tinha ideia de que Jesus fora aquele pelo qual os profetas tinham anunciado. Talvez ele tivesse ali o toque do Espírito para tentar levá-lo até o Senhor, para que ele pudesse entender melhor quais seriam as propostas do Senhor. Então foi motivado por isso que Nicodemos chega lá na calada da noite, e também pela obscuridade, quem sabe, do seu pecado, ou de caminhar com o Senhor. Não era apenas Jesus na época que anunciava que era o Cristo. Haviam, a Bíblia diz, outros Cristos, outros falsos profetas ali, anunciando que eram também o Cristo. Então a questão do falso profeta, ela não é de hoje, queridos, ela vem de muito tempo. Na época de Jesus já haviam outros pseudos mestres que também tinham discípulos. Mas a diferença entre Jesus para os demais, queridos, é que os demais, eles falavam, eles tinham verdadeiras teorias, e teorias bonitas, mas Jesus era o único que falava e fazia, queridos. Essa era a grande diferença. Então Nicodemos, ele chega ali calado na surdina para ouvir ali alguma coisa do Senhor. É muito comum quando nós, principalmente a pessoa novo convertido, ele vai para a igreja e muitas vezes ele vai meio que nervoso, calado ali, escondido. Ele diz: tomara que ninguém me veja aqui na parada, porque se alguém me ver, o negócio não vai ficar legal, sabe? E ele chega ali meio que calado e tal, meio na surdina. Foi desse mesmo jeito que Nicodemos, ele chega
para ter esse diálogo com o Senhor. A diferença é que Nicodemos, ele possuía um currículo, um background invejável, né? E ele vai com Jesus, ele chega com Jesus, ele faz um elogio, dá uma elogiada legal, na esperança de receber ali algo em troca, quem sabe um apoio, né? Para discutir uma ideia ao nível do Senhor. Esse mestre, Rabi, ele chama Jesus de Rabi. Se ele faz isso lá no Sinédrio, ele é morto, ele é apedrejado. Os demais membros do Sinédrio poderiam matar ali Nicodemos. E a gente não sabe se Nicodemos realmente chama Jesus de mestre porque ele reconhecia que ele tinha autoridade, ou era para fazer uma média. Isso a Bíblia não vai dizer, queridos. Mas a gente especula que era para fazer uma média, para tentar discutir ao nível de Jesus. Rabi, sei que tu és mestre, que tu vens da parte de Deus, porque homem nenhum faz coisas que tu faz se não fosse enviado por Deus. E Jesus vai dizer para ele: Nicodemos, se tu não nascer de novo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Esse mistério do Senhor aqui com Nicodemos, ele vai mexer com as estruturas de Nicodemos, e ele ressoa, ele reverbera até o dia de hoje. Tem uma galera aí que ele fica se perguntando o que é nascer de novo. Qual é o significado dessa parada aqui de nascer de novo? Nicodemos, um homem muito inteirado. Pense num camarada que conhecia de Bíblia. Ele vai chegar com Jesus e vai dizer: mestre, pode porventura um velho voltar ao ventre de sua mãe para nascer de novo? Então Jesus vai dizer: Nicodemos, o nascimento ao qual eu me refiro é a água e o Espírito, Nicodemos. Aquele que nasce da carne, ele já é carne. Não vai necessitar mais ele entrar no ventre da mãe dele. Mas aquele que nasce do Espírito, ele é Espírito, Nicodemos. Eu já falei para vocês aqui algumas vezes que carne não se converte, queridos. E é verdade. O camarada, ele é crente há 20 anos, mas ele ainda não se converteu. Ele é crente, quem sabe, há 30 anos. Mas ele ainda é carne. Ele ainda reage à carne. Ele ainda não se converteu. Ele ainda está num processo de conversão. E, na verdade, não são poucos, são muitos. São muitos que estão nessa situação. Conta-se que um indivíduo já bastante experimentado no Evangelho, ele ia para a igreja. E no caminho, ele foi inclusive convidado para essa igreja, para ele dar expor ali uma pregação, um estudo. E no caminho ele se envolve num acidente de carro. Um camarada vai, bate o carro dele, ele sai de dentro, o outro sai, e quase eles vão ali às vias de fato. A polícia chega, aparta ali direitinho e eles conseguem resolver ali a batida de carro, mas o clima foi tenso. Então, depois disso, ele foi para a igreja, e quando ele entra no estacionamento da igreja, quem está lá? O cara que foi ao acidente com ele. E era quem? O pastor da igreja. Os dois lá, e o clima ficou quebrado, queridos. Então, carne, ela não se converte, queridos. A Paulo, em Gálatas 5,17, ele vai dizer que existe uma briga muito grande. Existe 2 leões dentro de um ser humano. Um carnal e o outro espiritual. Quem vence, França? Aquele a quem você alimentar mais. Se eu alimento mais o leão espiritual, certamente eu serei mais espiritual. Mas se eu alimento mais o leão carnal, certamente eu serei mais carne, queridos. Então é isso que Jesus vai dizer para Nicodemos. Nicodemos,
se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus, não pode ver o reino dos céus, Nicodemos. Não importa se você tem 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos de evangelho, mas precisa nascer de novo. E para nascer de novo, queridos, não é religiosidade. Talvez você possa pensar, poxa, eu preciso estudar muito então, e eu preciso passar muito tempo na igreja. Não, não é isso não. Aliás, Jesus nem gosta de religiosos, porque foram eles que crucificaram o Senhor. Jesus não tem nada a ver com o religiosismo, porque eles mataram o Senhor Jesus. Então, na maioria das vezes, o fariseu, ele até se veste igual a um camarada espiritual. Ele tem aparência de crente, ele conversa parecido com um crente, ele anda como um crente, ele usa uma Bíblia bem grande embaixo do braço para dizer que ele é crente, mas ele não é crente. Precisa nascer de novo, queridos. E para nascer de novo, a gente precisa se conscientizar de que o Senhor busca não religiosos, mas adoradores. E adoradores é um exercício para poucos, queridos. Adoradores é um exercício para poucos. Adorar o Senhor é um esporte para poucos. Tem muita gente aí que ele está na igreja há tempos. Tem muita gente aí que ele é um seguidor de Jesus de longe. Jesus anda a milhas e ele está muito atrás ou de lado. Ele nem sequer tem coragem de se aproximar do Senhor. Ele até se veste, ele até anda, ele caminha como se fosse um seguidor, mas ele não é um seguidor. Precisa mudar, queridos. Precisa passar por esse processo, nascer da água e do Espírito, queridos. Nascer de novo, passar por esse novo nascimento. E nascer de novo implica em mudanças, queridos. Não é mudar a roupa, não, é mudar dentro, é colocar em ordem o nosso mundo interior, começar por ele. Mudança que começa dentro do coração. Ele nasce na mente, desce 30 centímetros ao coração e ele começa a fazer mudanças. E a dica mais legal disso é que isso não vale apenas para o cristianismo, não. Isso vale para qualquer coisa da tua vida. Se você não passar por um processo de metanoia, de mudança, de transformação, dificilmente você vai conseguir dar o segundo passo ou o terceiro passo. Você sempre está caminhando e não sai do lugar, sempre fica patinando, queridos, porque não houve ainda uma decisão, uma mudança, não houve um novo nascimento, não houve uma transformação. Precisa passar, precisa ser gerado novamente. Quando alguém começar a te olhar e observar que você não é mais aquela pessoa, diz, cara, estou achando fulana e fulano diferente. Parece que tem algo diferente nesses camaradas. Não são mais os mesmos. Não é mais aquele camarada de uns meses atrás, uns anos atrás. Eu acho que não é mais, ela não é mais igual. Mudou alguma coisa na vida dela. E quando muda, queridos, quando a coisa muda, ela vem de dentro para fora. Não adianta mudar de fora para dentro que não vai ter nenhum efeito. Pode fazer o penteado que quiser, trocar a roupa que quiser, mas no fundo, 5 minutos de conversa, alguém vai dizer, rapaz, é o mesmo, ele ainda está aí dentro, não mudou, ela ainda continua a mesma, não mudou. Foi isso que Jesus disse para Nicodemos. Tu precisa, Nicodemos,
nascer de novo, olhar a periferia, porque tu é um fariseu, tu ainda está olhando fixo, tu ainda vê e condena com os atos que tu aprendeu. Precisa mudar. Tu precisa parar de julgar o teu semelhante com uma arma e querer te avaliar de outra maneira. E Nicodemos, ele ainda vai questionar com Jesus algumas palavras. Jesus vai dizer para ele: Nicodemos, eu falo daquilo que eu vejo e que eu tenho ensinado. Se eu falo das coisas terrenas, vocês não creem. Como crerão nas coisas que estão lá em cima, no alto? Então Nicodemos, ele vai ali se render ali àquele argumento. Nicodemos vai avaliar com o Senhor, vai entender do que o Senhor está falando. Quando Jesus diz: olha, o vento sopra e tu não sabe de onde ele vem, e o vento vai para qualquer lugar, Nicodemos. Assim é o homem que é nascido do Espírito. Precisa passar por essa transformação. Cara, estou na igreja aí há um tempão, mas eu ainda não vi assim, ainda não tive uma experiência. Já vi muita gente contar uma experiência com Deus, França, mas eu não passei por essa experiência. A coisa parece que não flui, cara. Já fiz campanha, já passei por cima do Vale do Sal, já peguei surra de galho de arruda e tudo mais, e a coisa não parece que não flui, cara, na minha vida. Tem algo errado. Tem mesmo, querido. Tem algo errado, porque o Senhor, ele tem um rosto verde. O Senhor não nos chamou, camarada, para sermos religiosos, mas para sermos adoradores. Esse é o ponto. Um dia eu conversando com um senhor fortinho ali na Alvorada, ele disse: camarada, eu já dei tudo que eu tinha para a igreja e estou numa situação difícil, olha, não sei mais o que fazer. Quando será que eu vou conseguir resgatar isso? Nunca. Jesus não está à venda, queridos. Não está à venda. O evangelho foi furado, a barca foi para o fundo, ele entrou no barco errado, queridos. Jesus nunca disse que ia dar nada para ninguém, muito pelo contrário. Ele disse: olha, tu vai ser acusado, teu pai vai se invocar contigo, tua mãe vai se invocar contigo e o mundo vai te odiar, porque o mundo não tem nada a ver comigo, mas se tu perseverar até o fim, tu serás salvo. Ele não disse para o camarada: tu vem que eu vou te dar aí uma conta bem gorda, tu vai investir na bolsa, tu vai ficar maravilhoso, vou ajeitar esse teu nariz, vou dar um grau nessa tua cara feia, vou te deixar arrumado. Não falou nada disso, queridos. Nada disso. Eu não sei de onde é que essa galera tirou essa arrumação. E não são poucos não, cara. Não são poucos não. Um dia desse eu passei ali, tinha um outdoor bem grande: disse: pare de sofrer. A fila estava dobrando o quarteirão. Porque eu não sei. Mas eu só sei que a Bíblia diz que o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento, sabedoria. E a gente, queridos, a gente não quer ter esse tempo de qualidade com o Senhor. A gente ignora esse tempo. A gente não investe numa leitura bíblica, não investe numa oração, não ora, não lê. Não vem, ele vem na igreja às vezes à noite, que diz: poxa, eu vou lá na igreja porque hoje vai domingo, o clima está gostoso, tem uma rapaziada lá legal. A moçada está ali na frente, a gente vai trocar ali umas palavras e tal, e vai nessa. Mas isso não é uma realidade, queridos. Isso é legal, mas não é servir ao Senhor. Servir ao Senhor vai mais profundo do que isso. Servir ao Senhor, amados, ele requer adoração mesmo. Senhor, eu estou vindo ao templo porque eu quero prestar um culto a Ti, Pai.
Servir ao Senhor é criar empatia com os irmãos, é ter coração. Não importa se você, como é que está a tua situação. A minha roupa não está legal, mas eu vou assim mesmo. Eu não vou estar ali para servir de modelo. Eu vou estar porque eu preciso louvar o Senhor. Eu vou estar ali com meus irmãos porque a Bíblia diz que nós não devemos deixar de nos congregar, como é costume de muitos. Eu vou estar lá com eles porque eu gosto deles, eu amo eles. Eu sinto uma alegria muito grande quando eu estou próximo deles. Por isso eu vou estar lá com eles. Eu não vou deixar que nada ele venha tirar o meu foco. Eu vou estar ali com eles, junto com eles. É na alegria, na festa, nas dificuldades, nós estamos juntos. Isso é servir ao Senhor, isso é adorar o Senhor. Poxa, mas será que o louvor vai estar show de bola hoje? Se não tiver, eu acho que eu não vou. O cara vai dizer, será que o microfone está bacana? Será que, como é que está a galera? Será que está todo mundo arrumado e tal? Isso não é, queridos, servir ao Senhor. Servir ao Senhor é independentemente das circunstâncias. Você vai servir porque você sente prazer em estar com os irmãos e ali na alegria se alegrar com os irmãos. E se possível também chorar com os irmãos. Isso é servir ao Senhor. Foi isso que o Senhor disse para Nicodemos. E Nicodemos, o Senhor diz, Nicodemos, tu és um mestre da lei e não conhece essas coisas, Nicodemos. Em outras palavras, em que mundo tu está vivendo, Nicodemos? Acorda, cai na realidade, cara. Tu, quem sabe, já foi muito explorado no Sinédrio, já te exploraram demais, agora está na hora de tu acordar. Porque na verdade, Nicodemos, na verdade eu te digo que se tu não nascer de novo, tu não pode ver o reino dos céus. Infelizmente, todo esse tempo que tu tem de Sinédrio, ele não vai contar. Não vai contar, Nicodemos. Vai contar quando o teu coração começar a pulsar ao lado do coração do Senhor, dos teus irmãos. Isso vai contar. Então tu precisa nascer de novo. E é simples, queridos. O evangelho, ele é muito simples. O homem, às vezes, ele procura distorcer, ele procura alongar, ele procura algo para tentar fazer daquilo um obstáculo muito grande, mas o evangelho, ele é simples. Precisa nascer de novo, senão ninguém consegue ver o reino dos céus. Precisa quebrantar corações. Nascer de novo implica em mudanças, e mudanças é quebrantar corações, é perdoar, é perder ganhando, queridos. Perdeu o Playboy, beleza, mas ganhei um tesouro no céu. Adorar o Senhor é isso, queridos, é perder ganhando. É entender que aqui é só uma passagem. A nossa estação, ela está longe, ela está num outro plano que nós um dia iremos conhecer. E a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então que nós possamos, amados, refletir nessa palavra, adorar o Senhor. Não é ser religioso, não é estar com essa arrumação de religiosidade, não é isso. É adorar ao Senhor como um estilo de vida. Isso é cristianismo. Amar o teu irmão, o teu próximo, servir ao teu irmão como se fosse a você mesmo. Isso é adoração. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre você, te dê paz e inteligência para você entender essas palavras
em nome do Senhor Jesus.